Atos 16, do 25 até 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para herdar? Que devo fazer para que seja salvos? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Nesta oportunidade que aqui estamos, mais uma vez, eu quero refletir junto com a congregação o texto que trata da convenção de um homem, da transformação de vida de um homem. Agora, é importante contextualizar esse acontecimento, dizer para vocês que Paulo e Silas, eles estavam na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária, e quando ele chega em Filipos, ali aconteceu a convenção deste homem, do carcereiro da cidade. Mas o motivo pelo qual Paulo e Silas foi preso foi simplesmente por pregar a palavra de Deus. E o texto vai nos mostrar que eles haviam repreendido um espírito de adivinhação de uma jovem adivinha. E quando ele repreendeu o espírito de adivinhação dessa jovem possessa, os donos daquela jovem, pois ela era uma escrava, viu os seus lucros indo embora, e por ele ser de influência na sociedade, com os líderes, eles denunciaram Paulo e Silas por achar a eles que Paulo estava tratando de uma doutrina diferente contra o costume deles, e por isso prenderam Paulo. Prenderam, açoitaram e prenderam, e deram ordem para que de forma nenhuma eles escapassem da prisão. Por isso que o carcereiro, depois do terremoto, depois que ele viu as cadeias todas com suas portas abertas, ele disse: a única opção minha agora é me suicidar, porque afinal de contas não tem mais jeito, eu vou ser morto mesmo. E aí ele tenta suicidar-se. Mas eu quero mostrar para vocês, diante desse texto, como Deus ele é maravilhoso e é misericordioso, e o Evangelho ele alcança todas as classes de pessoas. Ele alcançou pescadores, ele alcançou prostitutas, ele alcançou publicanos, o Evangelho alcançou religiosos, o Evangelho alcançou doutores, como foi o caso de Lucas, o Evangelho alcançou carcereiros, policiais, podemos dizer, como foi o caso deste homem que aqui estamos vendo nesta oportunidade. Mas eu quero falar para vocês que algumas coisas rodeou a convenção deste homem. Um homem que foi convertido, eu creio, e pelo poder do Espírito Santo. Agora, eu quero trazer para vocês e mostrar alguns fatos importantes. Primeiro, é que eu olho para o versículo número 27, e a Bíblia nos mostra que o carcereiro ele estava à beira da morte, antes da sua convenção. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando
da espada, ia suicidar, supondo que os presos tinham fugido. A questão principal aqui nesse versículo é que aquele homem estava quase morto. Ele estava pensando em tirar sua própria vida, porque diante das portas abertas do presídio, o desespero bateu na vida do carcereiro, e o desespero foi tão grande, mas foi tão grande, que a atitude dele naquele momento foi de puxar a espada para tentar se suicidar. O desespero dele foi tão grande que ele pegou a espada, ele nem examinou cautelosamente, ele pega a espada e tenta suicidar-se. Você pode até pensar que isso é algo incomum, mas a grande verdade é que muitas pessoas elas tomam, infelizmente, a triste decisão de tirar sua própria vida. Quais são o que leva as pessoas a se suicidar-se? São vários e vários motivos banais, porque afinal de contas nós temos que entender que o homem, ele é limitado, ele é imperfeito e ele não consegue sanar, solucionar, ele não consegue resolver os seus problemas, e quando se vê diante de situações que lhe afrontam os seus limites, acaba achando que a saída é tirar sua própria vida. E foi justamente isso que ele pensou. A minha única escapatória aqui é se matar, tirar minha própria vida. Quantas pessoas hoje tomam essa mesma atitude? Quantas pessoas hoje tomam chumbinho, se enforcam? Quantas pessoas vocês conheceram que tiveram em um ato de loucura, de desespero, tomaram essa decisão? Quantos perceberam que a situação estava tão difícil que entraram em pânico e praticaram atos desoladores como esse? Atos de loucura. E muitas vezes, quando nós vemos isso acontecer, dizemos logo: esse camarada devia ser, é porque não tinha Deus no coração, ele estava louco. Mas quais são as justificativas que cada um tem para dar diante de uma situação dessa? O que nós temos que compreender é que tirar a própria vida não é a solução. Faz isso aqueles que são covardes, que não têm coragem de enfrentar a vida, que não têm coragem de enfrentar os problemas, em uma atitude de covardia, desesperadora talvez, tomam essa decisão. Então esse carcereiro, ele estava à beira da morte. E existem muitas pessoas hoje que já estão com a espada na mão. Vivem hora de desespero e estão prestes a cometer uma atitude desastrosa em sua vida. Existem pessoas, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas lá fora que estão pensando nisso. Ou talvez, quem sabe, até alguém aqui nesta noite, por enfrentar situações difíceis, pensa igual o carcereiro e tirar sua própria vida. E a palavra que eu tenho para vocês nesta noite é dizer que essa não é a saída. Essa não é a saída, porque o versículo número 28, o versículo 29 diz que Pedro, ou melhor, mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estão. Então o carcereiro tendo pedido uma luz, ou seja, ele estava com a espada na mão para se suicidar, e quando Paulo grita lá: olha, estamos aqui, ele larga a espada e pega uma luz em meio às trevas. E é essa reflexão também que eu quero trazer para nós aqui nesta noite. Ele trocou a luz, ele pegou uma luz em meio às trevas. Existe uma luz, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas, mas existe uma luz que guia o nosso caminho, e essa luz é Jesus. Esta luz é Jesus. Numa hora de desespero, numa hora de morte, eis que se ergue, não há um grito, ergue, não há um grito: não te faças nenhum mal. Esse grito ainda ecoa sobre nossas vidas hoje: não te faças nenhum mal. Essa foi a voz de Paulo para livrar o homem da morte. Ei, estamos todos aqui, não te faças nenhum mal.
diante desse brando, diante desse grito, diante desse alerta de Paulo, aquele que estava com a espada na mão, larga a espada e se apropria e toma posse da luz. Agora o carcereiro troca a espada, que naquele momento só iria servir para tirar a sua vida, e pega uma luz que naquele momento serviu de guia, mostrou o caminho. E isso é maravilhoso demais para a nossa compreensão. Ele substituiu a espada que trazia a morte pela luz que mostrava o caminho que ele tinha que seguir. É sempre assim, na hora mais tensa, na hora mais difícil, na hora mais escura de nossas vidas, a luz do Senhor Jesus brilha, e ela brilha intensamente, ela brilha de forma intensa. A luz de Cristo, ela brilha em nossas vidas e brilha de forma intensa. E o conselho da palavra de Deus para você nesta noite é que você deve trocar a espada pela luz. Deus te trouxe aqui para ouvir justamente isso, trocar a espada pela luz. E quando isso acontece, e quando tomamos ou somos despertados para trocar a espada pela luz, o versículo número 30 diz depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta que ele faz a Paulo e Silas é porque eles tinham ouvido e sabiam por que motivo Paulo estava preso. Paulo estava preso porque pregava o evangelho da salvação, as boas novas da vida eterna. E ele sabia disso, mas até aquele momento ele não tinha dado nenhuma atenção para Paulo. Mas quando ele foi confrontado com essa situação de estar quase à beira da morte, e Paulo dizer: estamos aqui, o foco do carcereiro mudou, os objetivos daquele homem mudou. Por isso que ele diz que está em Cristo, nova criatura é, e o novo na vida daquele homem começou a acontecer. Agora ele questiona a Paulo e Silas. Agora mudaram os seus objetivos, os seus alvos, os seus interesses, porque talvez até aquele momento ele estivesse pensando, nunca tivesse pensado na vida futura, nunca tivesse pensado na eternidade, mas os seus valores estavam talvez apenas no plano material. Talvez aquele carcereiro até aquele dia ele só havia feito projetos para o que era material, para a sua vida aqui na terra. Talvez ele estivesse pensando em uma promoção no trabalho, ou talvez para dar um conforto melhor para a sua família. Mas quando ele trocou a espada pela luz, os seus objetivos mudou. Agora brota no coração daquele homem o interesse não apenas pela vida aqui na terra, mas o interesse pela vida futura. Sua pergunta já não é mais sobre as finanças. Sua pergunta não é mais sobre economia, sobre segurança, sobre política, sobre esportes. A sua pergunta agora, diante daquele acontecimento, o seu interesse agora, a sua necessidade agora são outras. E ele compreende que ele necessitava de algo mais além do material. Ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero agora a minha salvação. A necessidade do ser humano, ela é de ordem espiritual. A maior necessidade do homem é de ordem espiritual. A nossa vida não consiste apenas em comer, beber, trabalhar, ganhar, juntar. A nossa vida não consiste apenas nisso. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que Jesus disse para aquele homem: tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. O carcereiro agora ele está interessado em algo mais sério, algo precioso, algo importante, algo que não vai mais passar, porque tudo que nós temos, tudo que possuímos acaba, passa.
Mas agora ele estava com um objetivo diferente. Ele estava pensando na salvação. Ele estava preocupado com a vida eterna. Dando continuidade à nossa reflexão, o versículo número 33 diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi batizado ele e todos os seus. Aquele homem foi salvo e ele foi inserido no reino de Deus. Ele passou a fazer e a ter comunhão com aqueles que eram da família de Cristo. E aqui houve uma mudança extraordinária, uma mudança espetacular, uma mudança muito maravilhosa. O homem que açoitava, o homem que batia, aquele carcereiro ele torturava, agora ele lava os vergões dos açoites. O homem que espancou, que bateu, agora estava curando as feridas no corpo de Silas e de Paulo. E naquela mesma hora da madrugada, ele nem esperou o sol nascer. O carcereiro, a Bíblia nos mostra aí que ele não fez nenhum curso para conhecer a doutrina da igreja. Ele não passou por uma série de estudos para conhecer detalhadamente várias doutrinas que as igrejas ensinam. Não. Ele questionou logo o que deve fazer. Depois o texto diz que naquela hora a seguir ele foi batizado de todos os seus. Também eu posso dizer que não houve naquele momento uma preocupação, como bom presbiteriano que sou, eu tenho que dizer isso, não houve, pelo menos não entendo assim, não houve a preocupação de pegar aquele homem para levar para um rio. Onde é que tem um rio aqui? Onde é que tem uma água corrente? Eles não se preocuparam com isso, batizou ali. Não me consta que ali no cárcere havia nenhum rio, não havia nenhuma piscina, e se houvesse, com certeza a piscina haveria de ter sido destruída, porque ali houve um terremoto. E ele foi batizado, ele foi introduzido no reino de Deus naquela madrugada, ele foi introduzido no corpo de Cristo, ele foi batizado, ele confirmou a sua fé ali, diante daqueles homens, e afirmou um compromisso, porque batismo é um compromisso visível com Deus. É óbvio que tem muita gente que nunca se batizou ainda, mas que já tem um compromisso com Deus, mas o batismo, ele é a forma visível de dizer para a sociedade, para as pessoas, para os homens: olha, eu hoje tenho um compromisso com Deus. Ele foi salvo e introduzido no corpo de Cristo. O versículo número 34, ele nos revela que então levou-o para a sua casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestou grande alegria por ter crido em Deus. A alegria daquele homem era grande, e ele compartilhava a sua alegria com as pessoas que estavam em sua volta. E podemos entender que ele, depois de ser introduzido no corpo de Cristo, ele passou a servir a causa e passou a servir ao servo de Deus. Ele pega Paulo e Silas e leva para a sua casa. Que testemunho maravilhoso esse homem dá, um testemunho de uma nova vida. Leva os apóstolos para a sua própria casa. Ele que estava preocupado deles terem fugido, com medo dos homens, com medo da represália, com medo de ser castigado por deixar aqueles homens fugirem. Agora ele não se preocupa com mais nada, pega os dois, leva para a sua casa, põe a mesa e serve aos servos do Senhor. Agora o carcereiro, que antes batia, que antes açoitava a esses homens, agora ele quer ter comunhão, ele quer repartir o pão. Que mudança aconteceu? Ele repartiu, ele compartilhou, ele queria comer junto, e isso é um sinal de uma vida em Cristo. Compartilhar, estar junto, repartir. Estão agora sentados na mesma mesa, Paulo e Silas, que horas, alguns minutos atrás, tinha sido duramente açoitado. Olha que coisa, olha como o Evangelho faz. Algumas horas atrás, Paulo e Silas tinham sido brutalmente
açoitado pelo carcereiro, agora estão na mesa repartindo o pão, comendo junto. Talvez, e a Bíblia diz que Paulo, naquele momento ali, pregou a palavra de Deus para ele compreendeu o Evangelho, e ali talvez ele disse: olha, Paulo, me perdoe, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu creio que ali houve pedido de perdão. Eu não sabia, não conhecia o Evangelho, e isso é a manifestação da graça de Deus. Só a graça de Deus é quem pode fazer isso, é quem pode proporcionar união, é quem pode proporcionar comunhão. É a graça de Deus que nos une, apesar das diferenças. E isso é o Evangelho, isto é o reino de Deus, isto é a novidade de vida que Deus tem para cada um de nós. Isto é a obra do Espírito Santo agindo no meio do povo de Deus. Quando nós somos inseridos no reino de Deus, no corpo de Cristo, as mudanças acontecem. Quem não se lembra da vida de Paulo, Saulo, quando ele perseguiu o Evangelho, e depois que ele compreende o Evangelho, depois que ele é confrontado com o Evangelho, ele passa a ser perseguido. Quantas pessoas que no passado, muitas vezes, odiavam e falavam e não gostavam dos evangelhos dos crentes, e que depois se tornaram cristãos em Cristo Jesus, se tornaram evangélicos também. Quantas pessoas que, muitas vezes, por não conhecer a forma de participação, por não conhecer como é que funcionam as igrejas, muitas vezes criticavam, muitas vezes se aborrecia com as mensagens, muitas vezes se aborrecia com as pregações, principalmente dos irmãos pentecostais, porque fazem barulho, fazem zoada, não nada contra, e às vezes as pessoas se incomodavam, não gostavam, e depois foi tocado pelo Espírito Santo, e hoje estão também fazendo zoada, fazendo barulho para a glória de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o Evangelho, ele é lindo e ele é transformador. A Bíblia, ela faz mudança extraordinária na vida das pessoas. Na vida do carcereiro, a espada que estava em sua mão, a prestes a se suicidar, foi trocada pela luz. Ele, com fome de Deus, depois de ver aquilo acontecer, ele busca a salvação e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Crendo em Cristo, ele é batizado em sua casa e abre a casa e reparte o pão com os irmãos. Vida com Cristo é justamente isso, é repartir. Felizmente o mundo que vivemos é um mundo egocêntrico, egoísta, onde cada um visa apenas os seus interesses, onde dificilmente vemos, ou quando se faz para colocar na mídia, se faz para ser aplaudido por homens. A Bíblia nos mostra que quando nós devemos fazer alguma coisa, façamos para que uma mão não veja, a esquerda não veja o que ele está fazendo. Mas eu quero desejar a você que, da mesma forma que o carcereiro foi tocado pela palavra de Deus, que essa palavra venha tocar em nossas vidas. Querer fazer para herdar a vida eterna. A resposta de Paulo não disse, ele disse o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que você tem que fazer para ser salvo? A verdade é simplesmente crer em Cristo, crer em Jesus, crer nele significa crer na sua palavra, obedecer as suas orientações, porque fazendo isso, com certeza, você será salvo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde de toda e qualquer investida do inimigo, que essa palavra fique guardada nos seus corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus.